Estamos ao vivo novamente. Vamos ver se agora vai. Boa noite, gente. Aí, agora vai, hein? Não sei o que aconteceu, a live caiu. Oi, Lulu. Tô esperando aqui a Sofia entrar comigo, que a gente vai falar. Agora sim, Sussô! Não sei o que aconteceu. Boa noite, Luiz Felipe. Agora a galera tá entrando. Agora foi. Acho que travou, não sei o que aconteceu também. Não sei. Oi, Lulu. Oi, gente. Quero apresentar então para vocês a Sofia. Sofia é a minha princesa. Conheço desde muito pequenininha. Oi, Mari. Tudo bem, meu amor? A Sofia vai lançar um livro. Sofia, quantos anos você tá? Tô com 18. 18 anos e ela vai lançar um livro. Tá, deixa eu colocar na minha listinha aqui de afazeres. Gatinha, conta pra mim e conta pra todo mundo que tá aqui sobre o que que é o seu livro, meu amor. Dani, muito obrigada por essa introdução maravilhosa e por aceitar fazer essa live. É uma grande honra, de verdade. Eu falei isso, mas vou falar de novo. E o livro, ele é o seguinte, resumidamente, eu tenho 18 anos hoje, mas quando eu tinha 11 anos, eu até comentei contigo, eu comecei a desenvolver anorexia, depressão, ansiedade e bulimia. Tudo em um Ah, conjunto. um Básico. combo assim, tranquilo. Um combo, né? Quem nunca, né? Imagina. Um combo. E nada curava. Assim, eu tratava com medicamentos, tratava com terapia e me ajudou muito. Inclusive, até assim, muito bom, com certeza. Vem de Deus tudo isso. Só Exato. que faltava uma parte espiritual. E eu, quando foi Deus que me curou, além de todo o processo que ele proveu por trás de terapia, de tudo que eu comentei, mas quando eu encontrei Deus, quando eu comecei a buscar ele ativamente, isso foi em março de 2022, eu comecei a ser acelerada nessa cura. Então, uma evolução que eu não tinha em anos, eu tive em poucos meses. Tanto que até a minha psiquiatra ligou pra gente perguntando se a gente tinha trocado de médico escondido. Amo. Mas foi nesse. Eu aprendi muita coisa nesse processo, né? Tem da parte espiritual, mas muito da parte emocional também. E eu escrevi um livro que se chama De Volta ao Jardim. O jardim é esse lugar metafórico para algo leve, para onde você floresce, para algo belo mesmo. Porque nesse caos emocional a gente perde um pouco de vista o que é belo. Então, esse livro Sim. conta um pouco da minha história, mas o foco são 10 capítulos refletindo sobre o que é esse jardim. E como eu falei, é espiritual. Eu falo muito sobre Deus no livro e como Uhum. eu descobri o coração. Eu, assim, todos os dias, mas como eu descobri o coração dele nesse período e que me trouxe cura. Então, o intuito é curar outras pessoas através disso. Tanto que 80% da renda do livro, do faturamento, vai ser revertido, 20% é só para pagar o custo. Desses 80, metade vai para um ministério que chama Mãos e Coração, que ajuda assim pessoas no mundo inteiro. Tem alguns detalhes que eu não posso falar aqui, mas tira pessoas de situação de risco extremo. E os outros 40% vão para algumas unidades de caridade que eu ainda estou escolhendo e selecionando. Olha, adorei. Se aceitar sugestões, avisa que a gente abre uma enquete aqui. Pode mandar, tô Vamos? Então aceitando. vamos abrir uma enquete, tá, gente? Joga aí pra gente para onde você acha que poderia ir parte dessa renda. Por favor. Sossô, eu acho muito legal, assim, o que acontece? É, eu sou uma pessoa que eu falo bastante sobre saúde mental aqui no meu Instagram. Eu não tenho o menor problema em falar sobre isso, em compartilhar as minhas experiências também, porque eu acho que é através da troca também, através da identificação que as pessoas têm, que elas podem, de repente, se sentir acolhidas, norteadas, né? E mudar a situação. Eu já estive em depressão, já tive crises de ansiedade severa e não é um caminho fácil. E aí eu vou te contar uma coisa que é muito parecida. Eu estava em tratamento. Oi, gente, para todo mundo que está entrando, olha, o meu pastor está aqui. Oi, Walter.
o que eu estava falando é o seguinte: eu estava em tratamento, né, contra a depressão também, contra a ansiedade, fazendo terapia, tomando medicação e tudo mais. Mas eu tomei tanta porrada nos últimos tempos que eu deixei de acreditar em Deus Imagina. por um período, assim. E aí, no meio de todas as desgraças, ainda o meu gato com um tumor imenso na cabeça. E o meu gato, para quem não sabe, ele era o grande amor da minha vida e eu acho que ninguém vai conseguir superar. E eu falei, cara, isso aqui é um grande acaso. Quem tá aqui para ser feliz, ótimo. Senão, isso aqui é uma grande sofrência para todo mundo mesmo. Até que uma amiga me levou ao culto desse pastor que está aqui com a gente. E eu, a princípio, recusei, né? Ela falou, vamos pelo rabisco. Minha amiga Raquel. O rabisco é o meu gato. Falei, pelo rabisco eu vou. Por mim eu não ia. Olha só como Deus chama de outros jeitos, né? Por mim eu não ia. Pelo rabisco eu vou. Aí eu fui, cheguei lá e eu fiquei, assim, encantada com tudo que me foi apresentado. Eu fui na Bethesda, em São Paulo. E aí, durante a semana, né, do culto, o culto foi no domingo, e durante a semana, o meu gato não queria mais comer, meu gato não queria mais beber água e tal. E aí eu botei a comidinha na frente dele, o sachêzinho que ele gostava na frente dele, ele não comia, eu comecei a chorar, eu fechei os olhos e eu só falei isso aqui, ó. Deus, eu tô aqui pelo rabisco. Eu ouvi ele, abri os olhos, ele tava comendo. Meu Deus, eu tô toda arrepiada. Ele Meu Deus. tinha 2 meses de vida, assim, né, que deram pra ele. Ele ficou mais um ano comigo. Meu Deus, eu tô arrepiada até no rosto. Meu Deus. Por mim eu não iria, mas por ele. Então eu acredito que Deus usa absolutamente tudo que ele pode de ferramenta para aproximar. Oi, Rô, Rodrigo tá aqui, um grande amigo Oi, também. Ju. A Ju também Vai entrou. dando oi, vai dando oi. Então eu acredito que existem todas essas ferramentas. É importante que a gente saiba que no mundo que a gente está hoje, a gente tem muitas ferramentas maravilhosas que a gente não pode abandonar nem menosprezar, que é a terapia, que é a psiquiatria, absolutamente imprescindíveis, principalmente para quem tem transtornos, tá, gente? Mas eu estudei um pouco sobre um psiquiatra chamado Viktor Frankl, Conheço. que ele falava sobre a força do propósito e da fé Oh, para a cura de problemas, de transtornos psiquiátricos, né? Então, lá atrás, existiu um cara que passou pelo Holocausto, que foi, que foi mandado para os campos de concentração com a família toda faleceu. Ele seguiu vivo e continuou pregando esse propósito, essa fé através da psiquiatria. E ele fala que sem propósito e sem fé você não consegue enfrentar nenhum transtorno. E ele enfrentou o Holocausto. Então, assim, eu acho que é um combo. Do mesmo jeito que a gente ganhou um combo de desgraça, a gente ganha um combo de graça, entendeu, Sofia? amém. Amém. E que a gente possa passar para frente o bastão e falar para as pessoas, né? Com certeza. Muito bom. Eu faço piada das desgraças, não, não, Eu não também. fica. Tem Que que curtir. ótimo. Eu acho importante a gente rir também, cara. Gente, para quem está chegando agora, só para contextualizar, a Sofia está lançando um livro onde ela fala sobre a superação dela da depressão, da ansiedade, da bulimia e da Anorexia. O quarto. anorexia. O combo. O O combo. combo. Fala mais, meu amor, conta. Nossa, você falando de propósito e também do seu encontro com Deus, eu lembro até hoje, eu me mudei, né, para uma cidadezinha ao redor de São Paulo. Ainda, eu estudo em São Paulo, tudo, mas é uma cidade satélite. Uhum. E quando eu cheguei nessa cidade, eu não conhecia ninguém. E eu tava passando por tudo isso, e eu conto isso no livro, sendo bem vulnerável.
Eu entrei, foi 2022 isso, e eu entrei nesse sexto ano que eu estava doente e eu não tinha mais nenhuma esperança. Tanto que teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade que durou horas. Ah, é Horas horrível. horrível. E a minha mãe ligou para minha psiquiatra e a minha psiquiatra falou: Kátia, minha mãe chama Kátia, você tem que aceitar que tem casos que não tem cura. Então talvez a sua não tenha cura. Porque eu tava um tempão no tratamento e eu só piorava, eu não tinha uma evolução. E nessa hora minha mãe, ela conta isso, ela se trancou no quarto, a gente acreditava em Deus, mas a gente não buscava ele, era uma coisa muito distante, sabe? Era aquele Deus de ouvir falar, Uhum. era aquele Deus bravo, aquele Deus que só se importava com coisas grandes. Mas Deus não é assim, ele se importa com coisas detalhes da nossa vida. E nesse dia minha mãe fechou a porta do quarto, eu tava dormindo. Depois da crise, parece que você apaga, né? Apaga. É. Eu apaguei, tava dormindo, e minha mãe falou que ela brigou com Deus. Hoje ela pediu perdão já, né? Mas ela começou a falar com Eu Deus. tenho certeza que Deus entendeu a bronca da mãe. Fica tranquila. Tenho certeza que ele falou: deixa eu ter misericórdia dessa aqui. Tá bom, mãezinha, deixa eu ir lá cuidar da sua filha. Vamos lá. Eu tenho certeza. E a minha mãe falou que enquanto ela orava, ela nunca tinha tido uma conversa dessa com Deus. Veio na mente dela um pensamento que ela tem certeza que não veio dela. Às vezes Deus fala assim em pensamentos. Sim. Que era assim, posicionamento. E ela, mas como assim? Posicionamento, que não sei o quê. Eu consigo imaginar essa cena da Kátia. Imagina. Absolute cinema. Consigo. Isso vai se conectar com propósito, porque ela falava, mas como? Se eu já faço boas obras e dou não sei o quê. E sim, é muito bom fazer obras, mas isso não é a base. Primeiro você tem que ter Deus, saber quem você é, amar Ele, e aí você faz essas obras, não colocar as obras na base. Enfim, veio o posicionamento. Passou uns meses, minha mãe foi para um encontro de empresárias que ela ganhou. Empresária. E a organizadora do evento, chamada Camila Vieira, ela é cristã Uhum. e teve um momento de louvor. Nesse momento de louvor, minha mãe começou a se emocionar. E foi quando ela fez uma oração de convidar Jesus para entrar no coração dela. A partir daquilo, começou a mudar. Isso foi em fevereiro de 2022. Em março, eu fui arrastada, não queria ir, não queria ir, não queria ir para um encontro de jovens. Assim, eu não queria ir mesmo. Meu irmão que falou, eu sou, você vai, porque piorar você não vai, né? Eu falei, nossa, Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. E eu fui arrastada para esse encontro e a minha mente era um caos. Eu não, se eu tivesse parada, a mente estava assim, um caos, um caos, um caos. E eu ficava muito cansada porque é um fenômeno chamado overthinking, né? É. A sua mente começa a acelerar e o cérebro é um dos órgãos que mais gasta caloria do corpo. Eu não sabia disso, eu descobri, sim, numa aula de neurociência que eu tive. Eu Então eu ficava não sabia disso, não. tem um documentário, eu não me recordo o nome, mas eu estudei numa aula de neurociência que o cérebro depende de cada pessoa, né? Mas ele consome mais ou menos 400 calorias por dia só para estar aqui, só para pensar. Que a gente tem uma taxa metabólica de calorias só para respirar, aí fora o que a gente faz e etc. Mas enfim, eu fui para esse lugar com o cérebro, a mente num caos. E nisso, quando começou o louvor, a minha mente meio que parou, ficou em paz. E eu falei: o que é isso? Silenciou. Silenciou. Eu falei: o que é isso? Eu comecei a entrar em desespero. Teve toda a palavra, foi uma palavra linda sobre como Deus se preocupou com a gente. Eu nunca tinha ouvido aquilo, nunca. E no final, eu comecei a sentir uma dor, assim, no peito física. Eu falei, não é possível que eu vou ter crise de ansiedade nesse lugar aqui. Não era nenhuma igreja, era, assim, um encontro de vários jovens. Eu falei, não é possível que eu vou ter uma crise de ansiedade Só aqui. me falta um infarto agora. Eu só me falta um... Que é isso, né? Sabia que não devia ter vindo. E Calma, eu, gente, eu não fiz 18 ainda. Deixa eu viver. gente, mas nem dirijo. E aí o moço que tava trazendo uma palavra, ele falou, alguém gostaria de convidar Jesus para entrar no teu coração? E eu falei, eu nem raciocinei a pergunta, eu tava, meu Deus, acho que eu vou morrer. E aí, e o, eu não levantei a mão, mas o líder falou assim: se você tá sentindo um aperto no peito, Amo. saiba que não é ansiedade, mas saiba que é uma pressão para que você abra a porta do seu coração para Jesus. Porque tem uma passagem em Apocalipse 3:20 que ele está à porta e bate. E como era uma sensação muito
diferente, a primeira coisa que eu pensei foi a crise de ansiedade. Na hora que eu levantei a mão, eu nunca me senti tão amada na minha vida. Nossa, foi assim. Eu me emociono de lembrar, porque tava todo É aquele contexto. forte, é É muito muito lindo. forte. E as pessoas me abraçaram e falaram, assim, me acolheram mesmo. E a partir daquele momento eu comecei a frequentar, comecei a ler a Bíblia, comecei a encontrar consolo na palavra, comecei a falar com Deus. Isso foi em março. Em maio, eu tava me considerando curada. De dois Só mil e que, claro, vinte e dois meses dois. depois. Só que eu comecei, claro que eu creio que até o fim da minha vida vão ter pedacinhos que vão sendo curados, né? Mas eu digo que a faxina geral aconteceu até maio, que eu fui me sentindo mais livre mesmo. Sim, propósito e fé, Um né? propósito. Propósito. No que você está se formando? Administração e Uau, que teologia. E chique. E teologia. teologia. É, por que será que teologia não me surpreendeu? Por quê? Por que será? Por que Por será? que E aí, será? a partir disso, você já teve vontade de escrever esse livro ou foi no decorrer? Como é que foi? Quando que você pensou? Ah, tem uma coisa importante que tem um monte de gente perguntando aqui, inclusive, beijo minha casquinha de bala tá aqui. É, eu queria saber, as pessoas estão querendo saber onde é que elas vão achar o seu livro. Ah, opa! Ó, no meu Instagram, eu vou liberar logo logo a pré-venda. Ao que tudo indica, já é essa semana que vem, já vou liberar a pré-venda nos stories, no link da bio. Ainda não está disponível a pré-venda, mas no meu Instagram você vai encontrar tudo. No link da bio tem o documento, no o Docs, onde vai ser o lançamento do livro presencial, mas vai ser vendido online, vai ter forma de entrega, vai ter formato e-book, então vai ficar acessível para todo mundo. E Tá. quando você lê, quando as pessoas que comprarem o livro não vão estar, por exemplo, dando dinheiro para mim. Mas eu gosto muito de reforçar isso. Porque tem até uma frase que a gente estava pensando sobre que enquanto você lê, você vai ser transformado e você vai transformar outras vidas. Esse ministério que vai. Eu vou dar um spoiler, assim, um segredo aqui entre a gente. Esse ministério que eu vou doar, vão ser 80% doados. quarenta por Uhum. cento vai para esse ministério e 40% para instituições. E parte desses 40% que vai para esse ministério ajuda pessoas a serem resgatadas até de tráfico humano. Eu não posso falar dados mais profundos, mas já tivemos várias, assim, já tivemos histórias assim de pessoas que foram resgatadas de tráfico humano. Então é algo muito pesado e muito importante, muito importante. Então não é uma leitura somente, mas é algo que vai transformar a vida de outra pessoa. Você era muito pequena, você não vai lembrar, mas eu fiz uma personagem na Globo, em Salve Jorge, que foi vítima de tráfico humano. Uau! Era a Isha, não? Confundi. Aisha. Ah, Muito olha lá. Eu não bem. tá Lá, vendo? Ô, ó. ô. Foi. No meu caso, no caso da minha personagem, ela foi traficada quando bebê, ela foi Uau. roubada da maternidade. Mas a novela toda da Glória Pérez, ela falava sobre o tráfico humano em todas as camadas, inclusive para trabalho forçado, não só para prostituição, mas também como é, faxineiras. Eles levavam e realmente escravizavam as pessoas, né? Então, é um trabalho que ele tem que ser feito em silêncio mesmo. Então, eu super entendo que não se pode dar detalhes, porque é muito delicado, né? A gente tá lidando com pessoas muito grandes e muito perigosas. Muito perigosas. Exatamente. E que precisam do apoio. Então, é muito legal ver que uma menina de 18 anos está lançando um livro para compartilhar de onde você tirou as suas forças para conseguir vencer um combo, Um combo, um um combo. combo e se disponibilizar a reverter praticamente toda a renda, porque Uhum. os 20% vão ser para pagar os custos do livro. Então, reverter a renda para causas nobres. Gente, Então, oi, Jonas! Que saudade! Ai, que bom, tanta gente legal aqui. Fico feliz que você vai reverter esse valor todo para pessoas que estão realmente precisando. E olha que a gente está precisando muito, nosso país está precisando muito. Aliás, não só aqui, né? Fora também, enfim. Oi, Ti, beijo. Você tem datas já, Sophie? com certeza. Do lançamento físico vai ser no dia 11 de abril. Vai ocorrer em São Paulo. Inclusive, quem estiver por São Paulo, gente, pode vir. Não precisa nem
Pode convidar quem quiser, também é aberto. Não precisa nem perguntar, pode só chegar lá. Vai ser no JK, no shopping, na Livraria da Vila. Vai ser o lançamento oficial, mas a pré-venda eu vou liberar semana que vem. E o ideal, que a gente está planejando ainda, é fazer alguns lançamentos ainda em outros lugares, em outras livrarias, que isso eu vou atualizando no Instagram. E respondendo a pergunta de como que eu comecei a escrever, eu sempre gostei de escrever quando era pequena. Eu amava. Tanto que quando eu era pequena eu queria ser atriz, né? Eu amava histórias. Inclusive, gente, a Dani que me levou pro SBT quando eu era pequena, que eu queria muito ser atriz. Descobri que não Foi. é, descobri que não é muito pra mim, que tem que ter um chamado muito lindo pra isso. E eu admiro muito você por isso, de coração. Um chamado de muita persistência, viu? Muita resiliência. Muita resiliência. Fica aí na administração, Sophie, tá tudo certo. Eu juntei as minhas planilhas do Excel. Faz isso. Gente, mas foi incrível a visita que eu fiz no SBT. E só relembrei, mas voltando. Eu sempre gostei dessa parte artística. Só que quando eu era pequena, assim, eu escrevia história, era algo meu. E eu sempre tinha isso em mim. Eu achei que quando eu fosse escrever um livro, seria sobre a experiência que eu passei. Eu jamais imaginei que eu escreveria sobre a experiência relacionando com o espiritual. Então foi meio que uma surpresa. Essa ideia ela veio mesmo em 2023 para mim. Uhum. Acho que foi num retiro que eu fui, que teve um momento muito bonito de louvor. E depois desse momento eu sentei, tava só respirando, assim, né? Olhando, não era o céu, tinha um teto, eu tava assim, olhando pro teto. E eu falei, e me veio a ideia de escrever um livro. Eu comecei a anotar algumas coisas, mas eu fui realmente escrevê-lo no passado. Tava esperando formatar tudo. Assim, as ideias. Aí, ano passado, você conseguiu colocar no papel. Consegui. Eu tava. Tinha tudo meio formatado já, mas ano passado eu fui para esse retiro de novo. Ele chama Greenhouse, é de um Ok. movimento chamado Dunamis. Foi, assim, muito bênção mesmo. E eu, depois que eu voltei desse retiro novamente, eu cheguei em casa e a ideia era escrever um devocional, que são livros de Eu reflexões. ia perguntar isso agora. Devocional são como se fosse livros de reflexões por dia. Então é um versículo, uma reflexão. E aí eu falei, eu vou escrever um de 40 capítulos. Só que aí, na verdade, eu vou dividir em 4 livros. Esse é o primeiro. E aí, Ah, que tem 10 capítulos. boa. Foi quando eu sentei e comecei a escrever. Coloquei tudo no Docs, escrevendo, 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 escrevendo. Por 5 dias eu escrevi assim, um monte. E aí depois eu fui lapidando pelos próximos meses. Olha que maravilhoso, Sophie. Tua mãe deve estar num orgulho absurdo, né? Imagina É. se não. Imagina se não. Você conhece a peça como é, né? Conheço e amo. Tô morrendo de saudade de vocês. Eu não vou conseguir estar aí pessoalmente. Paz. Se você vier para o Rio em algum momento, viu, Kátia? Pode vir para o Rio me visitar com ela, tá bom? Se você vier para o Rio em algum momento, eu vou fazer questão de você Tá. assinar meu livro aqui. Senão, já já eu volto para São Paulo e aí você assina aí para mim e a gente faz um jantar bem Eu gostoso. O que é que vou você amar. acha? Maravilhoso. Acho que é isso, né, Aham. Sophie? Avisar para todo mundo que vai ter a pré-venda do livro De Volta ao Jardim, com 80% da renda revertida para causas. 20% desse valor vai ser só para cobrir os custos, ou seja, a Sofia está escrevendo esse livro completamente livre de recebimentos, É isso. só de bênçãos. Só de ver. E só de bênçãos. Vai ter a pré-venda logo mais no Instagram dela, que é Sofia Volpe Fogolin. Aliás, já aproveita aqui em cima e já segue ela, por favor. E vai ter lançamento físico, vai ter lançamento em noite de autógrafo, vai Vai. ter que ter. Tô treinando minha assinatura. Mentira que eu não comecei. Então faz o favor de começar, minha filha. É assim que começa a fazer o É autógrafo. Porque você é verdade. administradora, mas vai aprender a fazer autógrafo, que você vai escrever muito ainda, Sofia. Amei. Você ainda tem muito, muito, muito a dizer, você não tenha dúvidas disso. Estou muito orgulhosa de você. Estou muito feliz que você me convidou para fazer essa live com você. Meu Deus, Viu? obrigada. Imagina. Ah, a gente tinha combinado de falar um pouco sobre personagem, né? É verdade? Inclusive tá aberto aqui, ó. Ah, então bora lá. É verdade.
Me guia também que senão, ó, eu abro 300 abas na minha cabeça e eu fico completamente perdida. Pior que eu entro junto na tua aba e abro outra aba. Olha aí, é por isso que a gente não fez jornalismo, né? Porque a gente não leva jeito para isso. Fala para mim. Bom, eu separei algumas perguntas aqui pra ti. E a primeira é, assim, algo que me impacta muito. Eu sei que você não pode falar muito sobre, que é algo bem secreto ainda, mas que eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo é que tu vai interpretar a Priscila na série de Atos que vai lançar agora. Paulo, De Paulo, perdão, de Paulo. E eu queria saber como que foi, como que é pra você, não só sobre a Priscila, mas como que é a sua preparação para interpretar um personagem bíblico? Você sente alguma mudança assim em relação à sua fé, alguma um aprofundamento? Como que é isso? olha, eu costumo. As pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Por conta de ser sempre. Assim, as novelas que eu fiz na Record, teve uma só que não foi bíblica, mas teve um apontamento para a fé, né? Que foi Amor Sem Igual. E as outras todas foram bíblicas. Então eu fiz Jesus, fiz Amor Sem Igual, Gênesis, Reis, Rainha da Pérsia, agora Paulo o Apóstolo. São 6 produções até agora lá na casa. E quando me perguntam sobre isso, eu sempre respondo. E muito me surpreende que ator me pergunte isso. Porque assim, quando você pega uma personagem para desenvolver, você vai ter que mergulhar no universo daquela personagem, né? E o universo das minhas personagens estão na Bíblia, então não tem muito como dizer não. Eu não tô me aprofundando e não tô. Claro que eu tô, óbvio que eu tô. Como é que eu vou defender aquela personagem se eu não mergulhar na história dela, que tá lá no livro mais antigo do mundo? Então, me surpreende receber esse tipo de pergunta de atores, não do público em geral. Não tem como fugir, você não tem como defender uma personagem se você não estudar por onde ela passou, como ela viveu, o que que ela fez, de onde ela veio, para onde ela vai. Então, eu entrei na Record em 2018, fazendo a novela Jesus, e, e esse período meu completamente sem fé foi em 2021. Olha Uau, como Deus é paciente. uau. Que eu tava lá no cerne do conhecimento, né? De ampliar visões, de ampliar a espiritualidade e tudo mais. E eu literalmente tive que ter todos os meus alicerces quebrados para entender o que, que eu estava fazendo, para entender para onde eu deveria ir. Então, Priscila agora, mais do que qualquer outro personagem até agora feito lá dentro, é a personagem que mais vai me ensinar, já tá me ensinando, mas eu acho que na hora em que eu realmente der vida a ela, propósito e fé. Uau. Que eu não posso dar spoiler, mas ela vem de uma situação que Paulo a liberta, e através da libertação de Paulo, ela ganha fé e ela segue com um propósito, que é o que está na Bíblia, e aí não é spoiler porque está na Bíblia, que é levar a palavra de Jesus aos maiores países, reinos, enfim, do mundo. Então, como é que eu, por exemplo, a personagem de Rainha da Pérsia, né, que foi a Iona, que, para quem não sabe a história de Rainha da Pérsia, foi uma mulher que praticamente impediu o primeiro holocausto de existir. Basicamente, resumidamente é isso. Bem Só básico, isso. assim, Foi uma somente isso. judia que casou com o rei da Pérsia e que conseguiu impedir que um holocausto fosse feito ali, né? Acontecesse. Como é que eu vou me entregar uma personagem como a Iona, que é casada com Mordecai, que é o pai adotivo da rainha da Pérsia, e não vou estudar sobre? Verdade. Como é
que eu vou trabalhar com a palavra de Deus sem mergulhar na palavra de Deus? Como é que eu vou trabalhar com uma personagem com problemas em vícios se eu não mergulhar no mundo onde ela vive? Como? Não tem como. Então, eu acho que eu estando lá desde 2018, Sophie, com a minha sexta obra na casa, não tem muito como dizer que não. E eu acho linda a forma como Deus tem paciência, persistência e perseverança, mesmo nas menores situações. Falei demais. Eu falo muito. Não, que isso? Falou lindamente. E é verdade. Essa questão de se aprofundar. Nossa, eu imagino como que deve ser. Sabe aquela. Tem um meme que é um homem numa sala conectando vários pontinhos naqueles papéis, Aham, sabe? aham. Principalmente assim na palavra de Deus. Total, Que, total, le- que legal. E uma outra total. pergunta: qual que foi o maior desafio de interpretar uma personagem em um contexto bíblico até agora? Qual foi o maior desafio? Caramba. Então, eu tô tentando pensar se foi um desafio, porque para mim foi muito gostoso de fazer, mas nem todo desafio Ruim, é ruim, né? é Mas verdade. a Furacão em Amor Sem Igual foi um grande desafio. Era uma novela contemporânea, né? E ela era uma prostituta. E ela se Nossa, prostituía para levar comida para o filho dela. E além de trabalhar como prostituta à noite, ela ainda fazia faxina em alguns dias da semana durante o dia para poder pagar a escola e o curso de futebol do filho. uau, caramba. É. E uma pessoa que apanhou de cliente, que sofria dificuldades para comer, para levar comida para casa e que estava sempre sorrindo. E que Meu Deus, estava sempre feliz. E que estava sempre pronta para superar qualquer desafio. meu Deus. Então, foi uma personagem que eu guardo no meu coração, assim, eu acho que não teve personagem mais marcante na minha vida até agora do que a Furacão. E foi um desafio, mas foi o desafio mais gostoso de fazer na minha vida, assim. Eu lembro de, inclusive, uma coisa bem desafiadora no meio disso tudo, como ela tinha muitas cenas em que ela tentava fazer a poderosa, que era a amiga dela, dar risada e tal, e não sei o quê. Minha avó estava internada numa época, e aí, entre uma cena e outra, eu vi que meu celular estava tocando, eu atendi e recebi a notícia de que minha avó tinha morrido. Meu Deus. E era uma cena de comédia a seguir, né? Caramba. E a energia da Furacão, ela é tão, ela era tão grande, imensa, gigante, que eu consegui fazer a cena como se nada tivesse acontecido. E depois eu fechei a aba e aí eu consegui sentir a coisa do luto pela minha avó. Então, definitivamente, a Furacão, para mim, ela foi imensa. Foi um desafio que eu jamais vou tirar do meu coração, assim. Oi, André. Primeira novela que trabalhei aqui na Record. Foi Amor Sem Igual. Tem vários colegas meus por aqui. Legal. Que bacana. Nossa, mas que forte isso. Isso para mim é um dom de você conseguir só fechar uma aba, deixar ela de lado, abrir uma aba, viver nessa aba e depois voltar para quem ainda tá aberto. Isso é. Mas você sabe que eu estava falando em terapia esses dias e a minha terapeuta me falou uma coisa muito interessante. Ela falou: eu tenho certeza que o que te manteve em pé durante todo esse tempo foram as vidas que você viveu e não a sua. Caramba, que profundo. Caraca. Porque por muito tempo a minha vida foi tão conturbada e muito, muito, muito difícil que se não fossem as personagens, eu teria
provavelmente entrado numa espiral mais difícil ainda de sair. Então, as minhas personagens, quando eu posso doar de mim para a vida delas, eu acabo tirando o foco das coisas que me doem, né? Então, a arte cura mesmo. Arte. Não cura só para quem está assistindo, não. Cura para quem está vivendo aquilo tudo também. E a Priscila vem com tudo, tá? Eu tô A animadíssima, animadíssima. Priscila vem com tudo. Para quem não sabe um pouquinho da história da Priscila que está na Bíblia, que eu posso dizer, é, a Priscila, ela foi uma grande amiga de Paulo. Priscila é esposa de Áquila, que também se torna um grande amigo de Paulo. Quando Paulo está passando por Éfeso, ele faz essa amizade com esse casal, e esse casal enfrenta absolutamente tudo e qualquer coisa para defender e para andar com Paulo, que acaba se tornando o maior apóstolo de Cristo depois de ser o maior perseguidor de Cristo. Então, acho que, acho não, é a obra mais marcante, assim, né? Se você lê as coisas que Paulo escreveu, é realmente histórico e é realmente muito tocante tudo que ele viveu. Então, é uma obra muito especial para todo mundo que está fazendo e eu tenho certeza que vai ser uma obra muito especial para todo mundo que assistir. Nossa, e é muito lindo a questão de como na Bíblia a gente vê essa mulher num papel de destaque maravilhoso, principalmente numa época em que não tinha Não, um papel desse, não era valorizado, e só de ver uma mulher lado a lado do marido, liderando uma igreja. é, Nossa, aquilo ali naquela época era super é, chique. Era assim, cutucar os fariseus. exatamente. Tem a Lídia também, né, que é interpretada pela Priuba, minha linda amada, e ela também tá vindo com tudo para interpretar. São mulheres muito fortes, né? A personagem que eu interpretei em Rainha da Pérsia também foi muito forte. Na verdade, as mulheres que eu interpretei na Record foram todas muito fortes. Foi Marta de Betânia em Jesus, Uau, Marta, nossa. Marta. Foi a Furacão em Amor Sem Igual, que é essa prostituta que eu te falei. Depois eu interpretei uma das esposas de Esaú em Gênesis, que foi uma feiticeira Uau. que fez Esaú adorar ídolos. Meu Deus. Depois foi Zerua em Reis, que acabou sendo sequestrada pelo povo egípcio e teve que sobreviver no harém do, do faraó. A Iona em Rainha da Pérsia, que foi uma personagem profunda demais para mim, que me abriu muitas portas aqui dentro, principalmente conectadas com a fé e com o amor. E agora Priscila, que também está vindo com uma força absurda de levar a palavra para os quatro cantos do mundo. Nossa, e algo que eu acho muito legal pontuar é essa questão do ídolo que tu falou, que muitas vezes a gente acaba se perdendo de Deus. E quando Deus sai do centro, o ídolo, sim, que eu quero dizer, é onde a gente se apoia. Muitas vezes a gente acaba se Sim, apoiando nas redes sociais, acaba se apoiando na gente mesmo. E o dinheiro no dinheiro, no dinheiro, e às vezes em outras pessoas, virando até uma dependência emocional. E como é lindo poder depender de Deus, porque é muito livre. Você vai poder é, contar com as outras pessoas, mas estando livre. É muito lindo é uma essa questão. liberdade incomparável. 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 Eu descobri isso há pouquíssimo tempo. Você descobriu isso com tempo suficiente para curtir bastante. Então aproveita. Uh, Linda de viver. amei, linda de viver. Linda, linda. Ai, que bom. Amei, Sossô. Amei, eu. Que delícia de bate-papo. Que saudade que eu tava de conversar contigo. Eu também, meu amor, eu também. Vou deixar a live salva aqui, tá bom? Sossô, sempre que você postar alguma coisa sobre o livro, por favor, me marca para eu poder repostar por ali também nos meus stories, para todo mundo acompanhar. Beijo para todo mundo que tá pedindo beijo. PTR, Delis, beijo. Beijo, Mari. Beijo, Evânia. Beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Beijo para quem vai assistir essa live depois. Boa sorte, meu amor. Muito
Obrigada. E uma última coisa muito rápido, poderia falar? Vai. Claro! Amei! Para todo mundo que estiver assistindo essa live, seja agora no ao vivo ou depois no gravado, e que quer conhecer mais do amor de Deus, e eu não tô falando de placa de igreja, eu não tô falando de pessoa, tô falando de Deus, do amor dele, que a Bíblia fala que ele cura todas as feridas, ele restaura, e a Bíblia fala em específico que aquela a quem foi chamada de rejeitada, Deus vai lá, ó, abraça e cura. Então eu não sei o que você está passando, não sei o seu contexto, o seu passado, mas onde você estiver, fale em voz alta. Pode ser um sussurro, mas audivelmente. Se você sentir no coração assim, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer esse amor que cura. E a Bíblia fala em Romanos 10:9 que quando a gente faz essa oração, reconhecendo Jesus como nosso Senhor, assim, como nosso Deus, como nosso Salvador mesmo, aquele que nos salva, nos cura, nos protege, muita coisa muda. Na Bíblia fala que é como se virasse uma chavinha. Você agora é filho de Deus. Todo mundo é criatura, mas essa declaração você fala: Deus, eu aceito ser sua filha. Eu reconheço que o Senhor, além de um Deus enorme, é um Deus de perto e que quer cuidar do meu coração. Então faz essa oração onde você estiver, que muda tudo. Depois dessa oração foi quando eu me senti muito amada. Foi quando foi depois disso que o Rabisco voltou a comer, não foi? Foi, Maravilhoso. exatamente. Tem muito poder na Exatamente. oração. Tem Deus muito sempre, poder. Você Deus viu quem sempre entrou ouve. aqui, não? Não, o meu Você chat tá travado. conhece, você conhece a Viviane Massad? Eu conheço de nome, mas não tô raciocinando agora. Sua professora? A minha professora de canto. Não, Não, acho confundi que tudo. da escola. Vivi. Vivi, eu tive uma professora É Vivi, ela. só que eu tive uma de canto. Tá travado o meu chat. Ah, tudo bem. Depois você manda Viviane, um beijo pra ela. eu vou te procurar, não tô vendo nenhum comentário. Ficou travado em uns a meia hora. Não tem problema, eu te mando depois. Minha linda, obrigada. Obrigada a você, Dani. Uma honra, viu? Ter passado esse tempinho com você aqui. Tô muito feliz e muito orgulhosa de você. Tia Dani te ama. Eu te amo muito mesmo. Te amo de Cristo e te amo aqui na Terra, de Eba! verdade. Obrigada, meu amor. Imagina, obrigada a você, Dani. Deus te abençoe. E ó, não Amém. assisto novela desde Cúmplices de um Resgate, mas eu vou voltar só por causa da Priscila. Fechado. Ó, se tiver um tempinho até estrear, tem a série da Rainha da Pérsia que você vai amar. Opa! Tem só 30 episódios, 30 capítulos e tá lá na Univervídeo. Opa, Você não vai se Universo. arrepender, Sossô. Eu Eu te assisti série de garanto que você vai amar assistir a Rainha da Pérsia. De assistir. verdade, tá lindo. Nossa, eu vou sim, com certeza. Tá bom, meu amor? Live Obrigada, vai ficar Dani. salva. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, meu amorzinho. Beijo. Tchau, tchau.